Existe uma grande diferença entre instrumentos de cordas de sopro, principalmente na sua estrutura. Os instrumentos de cordas, que são violino, violoncelo, contrabaixo, são instrumentos tocados com arco, de cordas ficcionadas, alguns de cordas dedilhadas, como violão e etc. Os instrumentos de sopros, como trompete, sax, trombone, trompa, são tocados através de uma coluna de ar que é soprado pela boca do instrumentista. Esses instrumentos, na sua maioria, são tocados em grupos sinfônicos ou em grupos de banda. Os instrumentos de cordas, como violino, violoncelo, contrabaixo, são tocados em orquestras, em grupos de câmara. Os instrumentos de sopros são encontrados em bandas, big bands, bandas militares e em grupos de fanfarras. Existe uma diferença muito grande entre instrumentos de cordas e instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopros, por exemplo, trompete, trombone, você tem instrumentos que são tocados em bandas marciais, em big band, e são acionados por uma coluna de ar, e é daí que traz o som. Instrumentos de cordas, na sua grande maioria, vem da família das cordas friccionadas, que são violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Também temos as cordas dedilhadas, violão, alaúde, harpa, entre outros. Eles possuem uma gama ampla de som. Instrumentos de corda ficcionadas e instrumentos de cordas tangíveis. Qual a diferença? Os dois têm na sua distinção os timbres. Por exemplo, as cordas possuem um timbre mais aveludado, um timbre mais parecido com a voz humana, um acessório que a gente chama de arco. Esse arco, em contato com a corda, gera atrito e esse atrito gera o som. E através desse som você tem a duração da nota maior, você tem qualidade de timbre, grave e agudo, você tem articulações. E geralmente é usado em grupos sinfônicos, como orquestra, orquestra de câmaras, grupos de quarteto de cordas, instrumentos de sopros. Ele já tem um timbre mais ativo. Então você pode encontrar esses instrumentos em bandas marciais, em big bands, em banda sinfônica. E esses instrumentos, todos eles juntos, eles podem ser tocados de forma harmônica e complementar. Já os instrumentos de cordas tangíveis ou dedilhadas são, por exemplo, violão, guitarra, alaúde, harpa, entre outros. São executados, tocados com os dedos ou com palhetas, deixando o som um pouco mais duro, a duração da nota um pouco menor, um pouco mais áspero, e geralmente é tocado em bandas de rock, em grupos. Uma das principais técnicas de regência que eu observo é a clareza das ideias que o maestro, o condutor, ele traz ali frente ao grupo. Já ele nos movimentos dos braços, na fala, no olhar, na condução dos compassos, 2/4, 3/4, 4/4, ou mesmo nos compassos compostos. Tudo isso traz uma clareza no movimento da regência. O bom regente, ele tem a sua técnica ali de uma maneira clara e didática, de uma maneira onde todos os músicos consigam compreender e executar. Quando o grupo consegue trabalhar e trazer uma qualidade na sua execução, isso demonstra aí que o regente, o maestro, tem uma boa técnica para liderar o grupo. Algumas diferenças nos instrumentos de percussão. Por exemplo, em música clássica erudita, você tem instrumentos tímpano e a forma percussiva de se escrever a música de uma maneira rígida e mais controlada. Os instrumentos de percussão auxiliam ali junto com a orquestra. Os instrumentos de percussão meio popular, eles trazem uma linguagem um pouco mais comum, buscando ali a identidade cultural da região. Trazem ritmos, usam instrumentos a conga, bongô, triângulo. E já os instrumentos rudimentares têm um ritmo um pouco mais duro, um pouco mais incisivo, né, mais militar, trazem aquela marcação firme e rigorosa. Então todos os instrumentos de percussão, eles têm dentro do seu uso gama de possibilidades e riqueza na construção da música, tanto na identidade quanto na qualidade que se pode executar